Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção, a forma como eu faço, a forma que eu trabalho aqui no estúdio em relação à manutenção. Uma dúvida muito frequente é: qual é o prazo máximo da manutenção, Amine? Qual é o prazo máximo que você faz manutenção? Gente, o prazo máximo aqui do estúdio é 25, estourando 26 dias, tá? Por quê? Depois dos 26 dias, estourando aí, já não vai estar adequado aí para uma manutenção, porque já vai ter muito fio crescido. Se tiver bastante fio, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Tem cliente que cuida mais, tem cliente que cuida menos. Então, o ideal é estourar nos 26 dias, tá? De 25 a 26 dias. Mas o prazo ideal, qual seria aí um tempo ideal para minha cliente voltar para fazer a manutenção? Eu acho legal entre 18 a 20 dias. Eu acho que é o prazo legal aí, porque até a segunda, metade da segunda semana, ele vai estar ok, né? E aí, a partir desse tempo aí, da segunda para terceira semana, aí nesse meio tempo, eu acho que ele já vai começando a ficar um pouquinho mais caidinho, porque os fios vão crescendo, então as extensões vão ficando meio, né, meio para lá, meio para cá, né? Vai caindo alguns fios também, alguns fios de extensão, eu falo. Então, o ideal aí para fazer um trabalho legal, para não ficar um resultado feio, sujo, né? E também para ter um custo-benefício, eu acho que de 18 a 20 dias é um prazo ideal aí, é um tempo ideal. E aí também uma questão aí muito polêmica é: quantas manutenções eu devo fazer nessa cliente? Faço uma, duas, três? Faço manutenção eterna? Gente, eu acredito, tá, que o ideal para fazer na cliente depois da colocação é no máximo 3 manutenções, seria o mundo perfeito, tá? Por quê? Porque o que acontece? Na manutenção, a gente não vai tirar todos os fios, né, de extensão que a gente colou. A gente vai fazer o quê? Só vai tirar aqueles que estão muito crescidos, né? Aqueles que ainda estão próximos, a gente mantém, né? E aí, eu ainda mantenho um ou outro que ainda você vê que dê para aproveitar, eu ainda aproveito, mas muitos ou alguns, depende aí do crescimento do fio natural da sua cliente, pode ser que você tenha que remover ali mecanicamente, tirando na pinça. Então, depois da terceira manutenção, já não vai estar tão legal, já não vão estar muitos fios de extensão, eu digo, né? Ou fan ou fio sintético. Eles já não vão estar muito alinhados ali próximo à raiz todos, eles já vão estar ali em crescimentos diferentes, porque cada fio natural, ele tem o seu crescimento diferente, né? Então, eu acredito que a terceira manutenção já é estourando, ele já nem fica mais tão legal, né? Então, aí eu sempre indico, aqui no estúdio também a gente faz assim, e as clientes também fazem, já estão acostumadas aqui. Depois da terceira manutenção, a gente remove tudo. Algumas clientes ainda removem antes da terceira manutenção, porque o ideal mesmo, que eu acho que fica legal mesmo, é até a segunda. Mas, às vezes, é o custo-benefício aí para cliente também, né? A gente tem que pensar no lado da cliente. A gente acaba fazendo a terceira manutenção. E aí, por esse mesmo motivo, eu também não acho legal fazer manutenção eterna. Por quê? Vai chegar um momento, ok, tá sempre fazendo manutenção, sempre colocando fio sintético ou fan lá novinho no lugar de um outro que você tirou, mas sempre vão ter extensões mais antigas ali, já vai estar mais velho mesmo. Então, eu não acho muito legal depois de um certo tempo você continuar mantendo essas mesmas extensões. Depois de um certo tempo é legal você tirar toda a extensão, ver como tá esse fio natural, se tá ok, higienizar 100% sem nenhuma extensão também é muito legal, tá? Então, são esses pontos que eu acredito que manutenção eterna também não é legal, tá? Então, sempre 2 a 3 manutenções até 25 dias, 26 dias é o mundo ideal aí para fazer uma extensão legal, fazer um trabalho bem feito, tá? Uma coisa também que conta muito é o tempo de procedimento, né? Então, a manutenção sempre é um tempo menor, porque o valor também é menor, né? Porque se a gente acaba aproveitando os fios ali, as extensões que já tem, a gente acaba cobrando um pouco menos e também, na teoria, teria que o tempo de procedimento também ser menor. Então, por isso que o tempo ideal para manutenção, eu também sempre falo, estourando 25, 26 dias. Porque depois disso, seu procedimento vai ficar muito demorado, né? Você vai demorar mais ou menos o tempo de uma colocação para fazer uma manutenção.
porque você vai ter que tirar todos aqueles que já cresceram bastante. Se você tiver uma cliente que ela tem um crescimento aí do fio mais acelerado, tem um metabolismo mais acelerado, talvez você tenha que tirar mais fios. Isso vai te dar mais trabalho, o que vai aumentar o seu tempo de procedimento, porque você vai ter o tempo de remover esses fãs ou esses fios sintéticos e ainda vai ter que repor no lugar. Então, por isso que o ideal mesmo é de 18 a 20 dias, o que eu acho que é o ideal, tá? Porque aí você consegue aproveitar a maioria dos cílios que estão lá, vai ter que tirar assim um ou outro, mas a grande maioria você consegue aproveitar, né? E também fica um resultado bem legal. E quando não é mais manutenção, gente? Quando a sua cliente chega e você fala, não, não vai dar para ser manutenção, a gente vai ter que fazer uma colocação. Bom, nesse caso, quais são os fatores que eu acredito que faça a cliente perder a manutenção? Justamente o prazo, né? 26 dias é o prazo máximo, porque depois disso já não vale mais a pena, nem para cliente, nem pra gente. Cílios com rímel, gente, também é outro ponto que não tem como a gente, né, fazer manutenção. A gente sempre vai ter que fazer colocação. Mas também tem um certo ponto que a cliente que passou rímel é porque geralmente é aquela cliente que não cuida, né, que os cílios não duram tanto, então ela passa rímel para dar uma disfarçada. Nesse caso, já não vai ter tantos cílios, então de qualquer forma você remova e faça uma nova colocação, né? Quando vem com rímel não tem muito o que falar, mesmo porque se você fizer uma extensão em cima desse cílios com rímel, porque apesar de você tentar remover de todas as formas, aonde tiver extensão, esse rímel não vai sair 100%, tá? Porque ele fica ali impregnado entre o fio natural e a cola. Então, o ideal é também fazer a remoção e começar um trabalho do zero, tá? E também, quando ainda está dentro do prazo, quando você tá ainda dentro dos 26 dias, né? A cliente vem com um fio aqui e outro aqui. E aí ela fala, ah, mas tá dentro do prazo. Ok, tá dentro do prazo, porém, né, precisa ter extensão, senão eu vou fazer manutenção no quê? Não tem nada ali? Então, não é uma manutenção, é uma colocação. Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro na ficha de anamnese, tá? Eu também falo durante o procedimento, ali na hora que a gente entrega a fichinha, que para ser manutenção precisa ter um pouco de cílios, né? A gente fala 30, 40%, aí a cliente fala, ah, eu não sei quanto é 30, 40, 50%. Então, uma coisa que você pode indicar para ela é que ela olhe no espelho e veja que tem uma quantidade ok. Ela também não vai, né, chegar com 3 fios e achar que é manutenção. Então, eu sempre deixo explicado para cliente que para ser manutenção, por mais que esteja dentro do prazo, precisa ter, se não tiver nada, não é manutenção, e sim uma nova aplicação, tá? Eu vou mostrar para vocês também como eu faço a remoção desse fio ou desse fã, tá? De forma mecânica. A remoção mecânica nada mais é do que a remoção com as pinças, mecânico mesmo, ok? Então, eu vou deixar um trecho aqui para vocês verem como eu faço sem machucar a cliente, tá? Às vezes, claro, dá uma puxadinha sem querer, mas é coisa de leve, às vezes é mais o susto da cliente do que propriamente a dor, a não ser que você não tenha uma pinça precisa. Por isso que presta atenção nas dicas que eu vou dar agora nesse trechinho. Bom, gente, então, a primeira coisa que eu sempre checo com as pinças, né, da gente fazer a remoção mecânica, é o quê? Ver se elas estão limpas, né? Não estão com resquícios de cola, né? Aqueles pontinhos pretos, sabe? Que de vez em quando a gente encosta o fio já passado na cola na pinça, e aí às vezes acaba sujando. Quando fica por dentro, isso faz a pinça perder um pouco da precisão. Então, eu sempre limpo, tá? Nesse caso, as minhas pinças já estavam limpas, sem nenhum resquício de cola. Mas, supondo que estivesse suja, eu tenho uma pinça, tá? Eu só uso esse lado cinza, que ele é um pouco mais sutil, não é tão áspero. E eu sempre limpo, tá? As minhas pinças em tudo, tá? Seja em cima, embaixo, por dentro. Eu deixo bem limpinha, tá? Isso é muito importante pra gente conseguir fazer a remoção mecânica sem puxar o fio natural da cliente, tá? Faço isso nas duas pinças, tanto a que eu vou segurar o fio natural, tanto a que eu vou segurar o fio sintético, ok?
Outro ponto é ver se a pinça que você vai utilizar, né, as pinças estão bem precisas. A ponta não pode estar torta, ok? Senão a gente não consegue prensar o fio dentro da pinça e a gente vai acabar machucando a cliente. Aí já vira, né, uma coisa meio chata, ela já não confia mais, ela fica com medo, fica apertando o olho, né? Então a pinça, as duas têm que estar muito precisas, ok? Então eu venho com uma pinça, eu puxo o fio de extensão para um lado, procurando a pontinha do fio natural, tá? Quando eu acho a ponta desse fio natural, eu venho com a outra pinça, seguro esse fio natural e puxo a extensão pro lado oposto e a extensão já sai, tá? Às vezes sai um pouco mais fácil, às vezes um pouco mais difícil. Então, eu sempre vou procurar a ponta do natural, achei, seguro e puxo a extensão, ou o fio natural, né? Tá bom? Às vezes eu troco o ângulo da pinça, tá? Isso também ajuda, tá? E lembrando, gente, que a remoção mecânica é para um ou outro fio que esteja bem mais distante da raiz e não para... Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Espero que tenham aproveitado as dicas, que seja útil para vocês. Qualquer dúvida, mandem nos comentários aqui abaixo que a gente vai conversando. Se eu não responder em comentário, eu vou responder em vídeo, tá? Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, esse é o jeito que eu gosto de fazer e que dá certo aqui no estúdio, tá? Se você já tem um método também de trabalho, coloque aqui embaixo nos comentários como você faz com as suas manutenções, tá bom? Vamos compartilhando essas dicas para todo mundo se ajudar. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!